Boa noite, amados irmãos. Que bom estarmos reunidos para buscarmos o Senhor juntos, para ouvirmos da sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Ela se encontra lá no finalzinho, bem perto das cartas de João, Judas e o Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos e louvamos porque temos a liberdade de ouvir a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos dá essa possibilidade de compreendermos do Senhor e é pelo Senhor que nós podemos trilhar uma nova vida. Ainda que seja muito difícil a luta contra o pecado dentro do nosso coração, o Senhor é o Rei vitorioso que vai trabalhar em nossa vida para nos dar a vitória sobre todas aquelas ciladas que estão tentando nos autodestruir. Que o Senhor abençoe, que a tua palavra alcance o âmago, o íntimo do nosso coração, para que saiamos daqui entendendo a nossa necessidade e as implicações, as conclusões, as consequências de sermos unidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ao falarmos sobre identidade, nós aprendemos o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. Ninguém pode dar o que não tem. Na verdade, ninguém pode fazer aquilo que não é. Não tem como uma formiga ou não tem como um leão voar. Ele precisa de asas para voar. E se ele não tem asas, não tem como qualquer tipo de animal terrestre ter essa capacidade. É preciso ter uma capacidade biológica exclusiva para que esse animal possa ter as habilidades que uma águia ou uma pomba ela tem. Nós precisamos entender a nossa identidade. A nossa identidade ela nos mostra quem somos e o que vamos fazer. É como aquela história de um rei que tinha um filho
E esse filho fazia muitas estripulias. E ele chegou para o filho e disse: filho, você lembra de quem você é filho? Você lembra quem você é? E é nesse ponto que nós precisamos entender que a nossa identidade cristã é o que vai moldar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comportarmos. E é a nossa conduta que vai mostrar diante do mundo que nós somos um povo diferente. Quando Pedro escreveu essa carta aqui, provavelmente no ano 62 a 64 depois de Cristo, então a situação ali era muito difícil na Ásia Menor e aquelas regiões para as quais Pedro escreveu. As pessoas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé e estavam sendo maltratadas por causa da sua decisão de seguir a Cristo. Não era fácil para aqueles irmãos passarem por humilhação no seu trabalho, humilhação nas suas amizades e assim tantas circunstâncias que eles atravessavam. Mas existe uma esperança maior do que as circunstâncias. Pedro ele começa essa carta falando a respeito da nossa salvação. Deus lá na origem de tudo, antes da origem de tudo, Deus fez um plano de salvação e incluiu a sua vida dentro desse plano de salvação através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo dentro de você. Ele te deu os recursos espirituais pelos quais você pode superar as adversidades que estão em volta de você e nos dias, e se você passa por momentos de dificuldade, momentos de angústia, momentos nos quais você se sente pressionado diante da tua fé, Deus quer mostrar para você que como filho de Deus, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, e Deus pode te dar a força que você não encontra dentro de você mesmo para superar as angústias pelas quais você tem passado. Então, para que nós tenhamos atitudes de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender a nossa identidade. E a nossa identidade como povo de Deus, em primeiro lugar, é a identidade de um povo que anseia pela vontade de Deus. Mas isso não é uma atitude fácil de acontecer. Existe uma guerra que acontece dentro dos nossos corações e que muitas vezes nossos corações, com aquela vontade antiga do pecado, nós estamos sempre tendenciosos a caminhar para o nosso egoísmo. E às vezes até coisas que são legítimas, como descansar ou fazer alguma atividade recreativa ou algum trabalho, elas tomam o lugar de Deus no nosso coração. Mas Pedro ele vai dizer assim, que aqueles que são filhos de Deus, o povo de Deus, eles têm a capacidade de substituir práticas da velha natureza, rejeitá-las e tomarem uma postura diferente, uma caminhada diferente com ações diferentes, como ele diz aqui no versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu me lembro de uma cena de um filme que para mim retrata muito isso aqui. Eu não sei se todos aqui gostam de filmes de super-heróis, mas existe um filme que é do Homem-Aranha, do velho Homem-Aranha. O primeiro Homem-Aranha dessas últimas séries que tiveram, é o episódio 3 da primeira série. E existe um momento lá que um organismo extraterrestre entra no Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, que era nessa versão muito tímido, e ele tinha medo até de pedir à moça que ele gostava em namoro, então ele foi tomado por aquela substância extraterrestre, e ele começou então a ter uma atitude assim de boçal, orgulhoso, e ele batia em todo mundo, se olhava atravessado para ele estava empurrando, ele, antes que era aquela filosofia assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. Era assim que era o primeiro filme. Mas naquela época ali, o Homem-Aranha não estava nem aí para as responsabilidades dele. Ele estava tomado por aquele ser alienígena e ele começou a ser
orgulhoso, egoísta e tudo mais. Então, quando ele percebeu que por causa disso todas as pessoas se afastaram dele, então ele subiu no alto de uma torre, foi até lá no alto e lá tinha um sino, e ele começou a bater naquele sino e ele percebeu que com aquele som, aquela criatura que revestia ele, que é chamada de Venom ali na ficção, ela não conseguia resistir ao som, e aquele badalava e aquela criatura ficava nervosa e tentava sair. Então foi duro e ele foi batendo e até que a substância saiu dele. E ele conseguiu se livrar daquele bicho terrível que estava incomodando a vida dele. Acho que muitas vezes é assim que nós lidamos com o pecado. Lidar com o pecado é uma luta. Lidar com o nosso coração pecaminoso não é difícil, não é fácil vencer as nossas vontades pecaminosas. E o que Pedro está dizendo aqui, ele diz: despojando-vos de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Ele está dizendo assim: você tem uma roupa que era a que você usava quando você estava escravo do pecado. Você tinha uma roupa de condenado. Qual pessoa quer viver como se fosse um condenado? Qual pessoa quer viver com a roupa de condenado, com a roupa de preso? Não. Se você saiu da prisão, se você foi liberto, você quer ter uma roupa normal, como todo mundo usa. Mas é muitas vezes difícil você se livrar daquela roupa de condenado. Ela está tão impregnada em você que você não consegue. E que às vezes você precisa da ajuda de um amigo, que você precisa da ajuda de alguém espiritualmente maduro para te ajudar a trabalhar naquela questão que você tem dificuldade de enfrentar. Então, nós somos um povo que quer a vontade de Deus, mas é uma luta para isso. E esse desnudar da nossa alma não é fácil. Quando ele fala aqui de maledicência, de maldade, ele está falando do desejo de causar dor ou sofrimento no nosso próximo. Quando nós estávamos longe de Cristo, o nosso desejo era prejudicar as pessoas. Talvez não de uma forma assim proposital, num sentido de estar pensando em fazer o mal para qualquer um, mas se alguém te ferisse, se alguém te maltratasse, a primeira resposta tua era: você vai ver, eu te pego, eu vou me vingar de você. E agora Deus está nos chamando a tirar essa roupa da maldade do nosso coração. A roupa que uma pessoa que não tem Jesus usa, ela está carregada de engano e de dolo. As pessoas elas se alegram de contar a maneira como elas enganaram alguém, como elas fizeram algum tipo de negócio na qual eles se deram bem sem fazer o uso da verdade, fazendo uso da mentira. Mas agora você não usa mais essa roupa do engano, você usa a roupa da verdade. E você usa as tuas palavras para edificar as pessoas. A roupa agora não é mais tua, a roupa é de Jesus. E ele fala também da hipocrisia. Quantas pessoas que não querem ir às igrejas porque existem pessoas lá que dizem que é para viver uma maneira de viver, mas na prática elas estão vivendo um outro estilo de vida. Na prática elas não querem perdoar, na prática elas não querem ajudar, na prática elas não querem andar junto, na prática elas não querem ouvir o sofrimento do outro. Então, a roupa que nós usamos agora não é de uma falsa moralidade, um verniz. Nós agora tiramos essa roupa de condenados e agora colocamos uma roupa de pessoas que vivem, são pecadoras, têm problemas. Nós falhamos, nós vamos pecar uns com os outros, mas nós admitimos, nos arrependemos e clamamos para que Deus nos dê mudança de atitude. Mas não uma vida de hipocrisia, não uma vida de aparência, não uma vida de
obrigado Deus porque eu sou melhor do que os outros. A roupa que o Evangelho tira de nós é essa roupa de tantas coisas ruins que afetam o nosso coração. A maledicência, por exemplo, ele fala ali por último. O que é maledicência? É você falar mal do teu próximo pelas costas dele. É a fofoca. Às vezes uma pessoa acha que ser mundano é ter um estilo de roupa, é ter um estilo de vestimenta, de cabelo. Mundanismo, meus irmãos, é a fofoca. Mundanismo é você falar mal do teu próximo por trás. É você não ter coragem de chegar para ele e dizer assim, eu queria conversar com você sobre um assunto. Então, nós somos o povo que anseia pela verdade e que precisa substituir essa roupa suja do pecado. E como que a gente substitui? O texto diz que nós devemos desejar ardentemente a palavra, o leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Se você já teve uma criança recém-nascida no teu contexto, seja um filho, seja um sobrinho, seja um conhecido, você sabe que quando chegou a hora daquela criança ter fome, não tem como esconder. Não tem como você duvidar. Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai fazer de tudo. Ela vai pegar na roupa da mãe, ela vai fazer de tudo para que ela possa ter acesso ao leite, ao alimento. E se ela está na mamadeira também, vai ser um berredo porque ela quer a mamadeira. Quando Pedro ele está dizendo aqui, ele não está falando de crentes recém-convertidos, mas ele está falando que todo crente precisa ter sede da palavra de Deus. Ao invés de você se apegar às coisas da vingança, às do orgulho, às das palavras falsas, a de uma vida falsa, você se apega à verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando o Espírito da verdade ele está em você, ele luta contra o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. E quando você está com o Espírito da verdade em você, o Espírito Santo mortifica os feitos do pecado no teu coração. Existem duas forças propulsoras de mudança de vida dentro de você. A habitação do Espírito Santo que mortifica os feitos do pecado e a união que você tem com Jesus Cristo. Quando você entregou sua vida a Jesus, então isso modifica a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E esse viver que você vive na carne, você vive pela fé naquele que te amou e se entregou por você. Paulo também diz assim, que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, os seus pecados. Meus amados irmãos, nós somos o povo que anseia por estarmos na presença de Deus, anseia ardentemente, porque o alimento que Deus tem para nós é puro, o alimento que Deus tem para nós é espiritual. E Jesus disse, citando o Antigo Testamento, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer vencer essa natureza pegajosa que muitas vezes ainda tenta crescer na tua vida, esses desejos que tentam lutar contra a vontade de Deus dentro de você, você precisa da palavra de Deus. Aquele sino que tirava aquela criatura do Homem-Aranha, para mim me parece como se fosse a palavra. Quando você ouve a palavra é como se batesse naquele sino e o ressoar daquele sino vai tirando aquela criatura horrível que está dentro de nós, que somos nós mesmos. O maior inimigo que nós temos não é as pessoas lá fora, nem o diabo é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo somos nós mesmos e nós precisamos desse alimento espiritual
para desfrutarmos da bondade de Deus. Não diz o Salmo 34, versículo 8, ó provai e vede que o Senhor é bom? Então, se você já provou a bondade de Deus, ele diz aqui no 3, é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você já provou a palavra de Deus, você sabe que Deus é bondoso. O que ele fala para você é a maneira de você crescer na tua salvação. A salvação, ela é igual um campo. Ela foi dada para você, mas agora você precisa dos suprimentos, da semente, dos insumos, do adubo para colocar naquela terra, para que ela possa germinar e dar uma colheita muito boa e com muitos frutos. A palavra de Deus é o subsídio, é a maneira pela qual esse campo vai ser regado, esse campo vai ser adubado, esse campo vai ser colocado nos nutrientes que precisam para gerar as condições para que a árvore cresça e haja o fruto do Espírito. Não é fácil a luta contra a vontade do pecado no meu coração. Começa desde criança. A estutícia está no coração da criança desde quando ela é pequena. Nós somos pecadores desde o nosso nascimento. E continuamos sendo pecadores mesmo depois da conversão. Mas você pode ter vitória se você ansiar pela palavra de Deus como uma criança desmamada, que está chorando e dizendo assim, eu preciso, esse é o remédio, né? Me veio agora à mente a cena de um outro filme, A Rocha. Esse é um filme que tem uma ilha, Alcatraz, e eles estão lá, um pedaço de desertores do exército, eles colocaram um monte de mísseis lá com substâncias químicas. E dentro dos mísseis existe uma série de bolinhas verdes com essa substância química. E de repente, quando um soldado lá, o Nicolas Cage, né, o Natan me lembrou o Nicolas Cage hoje. O Nicolas Cage, ele está lá lutando com o cara, e de repente cai uma daquelas bolinhas verdes lá, e ele consegue colocar na boca do cara, explode dentro do cara aquilo lá, mas só a fumaça já vai infectar ele. E aí ele pega aquela seringa com antídoto que ele tem na sua roupa, e ele pega e crava dentro do peito dele assim. Espero que eu esteja ensinando bem. Crava bem assim, e aí ele consegue extrair o antídoto, e aquele antídoto livra ele da morte. Gente, a palavra de Deus é isso. Quando nós ansiamos pela palavra de Deus, então a palavra de Deus, ela nos livra dessa natureza tão difícil de lidar, que é a nossa natureza pecaminosa. É o povo que se achega a Cristo. É um povo que está próximo de Cristo. Olha o que ele diz aqui. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Você já ouviu em alguma aula de biologia alguma pedra que é viva? Não tem pedra que é viva. Todas as pedras são mortas. Mas existe alguém que é a pedra viva. E esse alguém é Jesus. Jesus é a pedra que andou com o povo no deserto e os abasteceu. Nós fomos chamados em Cristo. Então, a pedra preciosa que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Para os homens, para o mundo, Jesus é tanto um escândalo quanto ele é uma loucura. Não há sentido na pregação do Evangelho de Jesus para pessoas incrédulas. Mas para Deus, Jesus é o poder que te salva do império das trevas. E nós somos o povo que é apegado a Jesus. E nós só podemos saber que nós fomos escolhidos por Deus porque Deus escolheu Jesus. Se você não estiver unido com Jesus, você não pode dizer que você é um eleito de Deus. Jesus é precioso e todo aquele que entende que Jesus é precioso desfrutará da graça de Deus agindo na sua vida. Nós somos um povo escolhido por meio de Jesus.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é a pedra fundamental do edifício que é a igreja. É por Jesus que os profetas fizeram o fundamento, os profetas e os apóstolos fizeram o fundamento da palavra, são as palavras de Jesus. É de Jesus que procede o fundamento da igreja. E todos nós que estamos na igreja, estamos interligados com Jesus de uma maneira, amarrados como uma construção. Jesus é a pedra fundamental e todos nós somos apenas pedrinhas, tijolos que fazem parte da construção. Não importa se você está lá no alto da parede, não importa se você está no meio da parede, não importa se você está embaixo, não importa se você está em cima da porta, não importa se você está aqui no púlpito, todos nós somos tijolos. E se faltar um tijolo, prejudica, faz falta. Nós somos um povo, pedras vivas que são adoradores. Deus nos chamou para sermos adoradores. Ele diz: vocês são pedras vivas. Como pedras vivas, vocês são edificados por Deus. Vocês são casa espiritual. Deus nos edifica. Então nós temos que ir a Deus para Ele nos colocar na construção. Na verdade, é Deus que nos pega lá. Pense naquele tijolo. Tinha uns tijolos aqui da construção que eles estavam ali, já até o pedreiro falou assim: esses tijolos não servem mais, tem que jogar fora, pegou muita chuva, pegou muito sol, ele já destemperou, não vai dar para colocar na parede. Daí a gente comprou tijolo novo, por causa disso. Mas Deus não comprou tijolo novo. Deus pegou esse tijolo, que sou eu e você, que já tinha pegado muito do lodo do pecado, da chuva do pecado, do sol do pecado. Ele pegou você lá no pecado e disse: eu vou usar esse tijolo mesmo. E vou colocar esse tijolo na minha construção. Deus edifica a sua casa através de nós. E nós precisamos nos achegar a Ele para fazermos parte desse povo. Ele também nos denomina como sacerdócio santo. Deus não chamou o pastor André e os presbíteros Gilberto, Edson, Leocir, Jorge para serem o clero da igreja e colocar os irmãos como se fossem cristãos de segunda classe. Não existe um clero. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus, todos nós fomos chamados a adorar a Deus. Todos nós fomos chamados a entregar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Todos nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, com os nossos cânticos, com as nossas adorações. Nós não podemos fazer o sacrifício vicário. Nós não podemos fazer nada para pagar pelo nosso pecado. O único que fez o sacrifício vicário de uma vez por todas foi Jesus. Nada do que você fizer vai pagar pelo teu pecado. Nem a cesta básica, nem a vinda na igreja, nem os louvores que você canta, a vinda na reunião de oração, uma assistência que você dá aqui de forma altruísta para alguém, nada disso paga pelo teu pecado. Porque o único que pagou pelo teu pecado foi Jesus, quando Ele derramou seu sangue na cruz. Mas agora, por meio de Jesus, você pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Você estar aqui nesta noite adorando a Deus é um sacrifício de louvor. Você está se preparando pela graça de Deus através da palavra aqui, neste momento, é um sacrifício de louvor. Você sair desta igreja e tratar bem a tua família, edificar tua família, edificar as pessoas no teu trabalho, edificar os teus colegas na escola, trazer uma palavra de salvação para alguém que está perdido, é um sacrifício de louvor. Deus te chamou para ser um sacerdote. Você é um sacerdote. Somos um reino de sacerdote. E é assim que nós reinamos com Cristo.
Cristo está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas Ele reina nessa terra por meio de pessoas como eu e você. Pessoas que são pecadoras e que precisam de transformação, mas que são agentes de transformação na vida de outras pessoas que tanto necessitam. Então você não pode se eximir de ser um adorador. Em Cristo, Deus tira o vazio do teu coração e te coloca adoração. E adoração é se render a Deus em cada aspecto da vida. É querer a vontade dEle, é dizer, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Onde você estiver, você é o braço, a perna, os olhos, você é o corpo de Cristo. Paulo, ele percebeu isso. Quando Jesus se encontrou com ele, Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia Jesus? Quem que Paulo perseguia? Perseguia os discípulos de Jesus, que naquela época eram chamados os do caminho. Por que eles eram chamados do caminho? Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Por isso que eles eram chamados os do caminho. Mas Paulo entendeu que quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Quando você está sofrendo, você é corpo de Cristo. O teu irmão está sofrendo, ele é parte de você, ele é parte do corpo, vocês são um corpo de adoradores. Nós somos um corpo de adoradores. E nós precisamos entender essa realidade quando nós estamos em Cristo Jesus. No versículo 6 ele diz, pois isso está escrito, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nós somos um povo confiante, irmãos. A palavra de Deus é a nossa garantia de que não vai falhar as suas promessas. Deus é fiel. E o que Ele prometeu em Cristo Jesus vai se cumprir. Através de Jesus você é salvo, você é perdoado, você é membro da família de Deus, você tem uma herança no céu, os teus dias de sofrimento estão para acabar, e nos dias que Ele acabar, vocês vão louvar a Deus em plenitude. Pense naquela pessoa que hoje está com várias limitações, que talvez nasceu com problemas de saúde, que está numa cama, que está numa cadeira, mas que você pode olhar lá para o futuro e você vai ver ela, talvez você chegando lá no céu e ela, que você viu tanta dificuldade nela aqui, ela chegando para você dizendo assim, o Senhor foi meu tio lá no céu, lá na terra. O senhor não está me reconhecendo? Não lembra de mim? Olha aqui, ó, como é que eu estou hoje. Estou inteiraça. Estou muito melhor. É essa a nossa garantia. Você chegar no céu e ver uma pessoa que tanto sofreu para morrer, e você chegar nela e dizer assim, nossa, mas o senhor está bem, hein? Como o Senhor está bem. E é assim que vai ser o céu. É assim que vai ser a nova terra e o novo céu. Nós precisamos ter essa firmeza de esperança para sermos um povo confiante. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal, pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Se para nós a pedra é preciosa, é uma pedra eleita, é uma pedra amável, Jesus, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso precioso. Para os incrédulos, Jesus, Ele é a pedra que as pessoas foram chutar. Isso me lembra meu primo, um dia ele queria sair com o carro, parece que não deu certo, o carro não estava funcionando, ele queria ir numa festa. E ele ficou tão bravo e ele
chutou o poste da garagem. Qual que você acha que foi o resultado? Ele quebrou o pé. É assim que os incrédulos eles agem com Jesus. Eles chutam Jesus, eles rejeitam Jesus, eles dão um pontapé em Jesus. Mas quem que quebra o pé? Quem que se quebra? Você acha que Jesus ele está se quebrando? Jesus morreu naquela cruz, mas ele ao terceiro dia? Jesus está vivo. Jesus reina. E Jesus voltará. Então aquele que chuta Jesus hoje, não quer ouvir de Jesus, não quer obedecer à palavra de Deus, a pedra que você não se coloca sobre ela, é essa mesma pedra que vai te esmagar. Jesus vai esmagar aqueles que o rejeitaram. Quando você nega Jesus, as consequências são brutais. É muito pior do que você quebrar um pé num pilar. Você quebra toda a tua vida, toda a tua eternidade, se você rejeita o amado de Deus. Por que as pessoas tropeçam? Porque elas amam mais os valores do mundo do que os valores de Deus. Por fim, meus irmãos, nós somos um povo que vive sob uma nova identidade. Vós, porém, vocês não são destinados para a perdição, não são destinados para a condenação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa identidade está em Jesus. Você foi eleito por Deus. Você foi escolhido para ter uma vida diferente das pessoas que o rejeitaram. Quem rejeitou a Cristo está debaixo da condenação. Vocês foram chamados a serem sacerdotes. Mais uma vez ele fala disso. Nós fomos separados para ser uma nação que serve a Deus. Nós fomos chamados para que nós fôssemos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que todas as vezes, meu irmão, que você colocar qualquer coisa